Nesse vídeo aqui eu quero mostrar esses 5 efeitos de texto aqui que a gente pode trabalhar. E como sempre, sem musiquinha de intro, sem ficar enrolando, vamos para o que interessa, que o importante é o aprendizado. Então é o seguinte, o primeiro efeito seria o seguinte, a gente pode escrever, por exemplo, aqui, vou colocar aqui texto, certo? Vou colocar aqui na cor branca. Beleza, e eu vou escrever um outro aqui, uma outra tipografia, vamos colocar aqui efeito. Vou mudar a fonte aqui. Deixar nessa fonte caligráfica aqui. E esse texto aqui, esse outro vai ser numa fonte aqui de uma cor, por exemplo, um tom de vermelho assim. Beleza. Eu vou só ajustar o meu texto aqui. E aí, basicamente, é o seguinte, é bem facinho. Basta você criar uma máscara, pega o pincel, deixa o hardness aqui mais próximo aqui do zero. E você pode fazer o seguinte, faz alguns ajustes, por exemplo, deixa ele maiorzinho assim que eu vou ter um controle maior aqui sobre como que esse aqui vai aplicar. Por exemplo, vamos supor que eu quero que ele passe aqui por trás. Aí você pode dar um zoom aqui, ó, e você dá uma apagada aqui. Olha só, e até o efeito ali, ó, de quando você apaga esse esfumado, vai fazer a sombrinha ali automático para você. Então vamos supor que eu quero que ele passe aqui atrás, certo? Ó, dessa forma aqui. Quero que ele fique atrás desse aqui também. E basta você vir e pintar aqui com cuidado. Diminui o tamanho do pincel. Um atalho para você diminuir e aumentar o tamanho do pincel quando você precisar é o cochete de abrir ou de fechar no seu teclado. Bem tranquilo isso aí. Ó, vamos imaginar que aqui eu vou querer ele ali atrás, ó, dessa forma aqui. Só para dar um charmezinho mesmo. Beleza, aí você faz o texto aí costurando, tá? Costurando o outro texto. Então é um ajustezinho legal aí para você poder trabalhar. Próximo efeito. Esse aqui é bem legal. Vou escrever aqui texto, só que esse aqui eu quero tudo em maiúsculo assim, numa fonte mais parruda assim. Eu quero ele bem juntinho. Vou dar uma apertadinha aqui no track no kernel, vou deixar aqui uns menos 50 para ficar junto, para ele virar um caixote assim. E o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui menorzinho assim. Vou duplicar ele e vou posicionar mais aqui embaixo. Quero ele bem rente assim. Vou duplicar de novo e posiciono o outro aqui mais embaixo. E se eu quiser eu posso duplicar de novo para fazer 4 assim. Beleza. Se você converter ele para Smart Object, ele fica editável também, tá? Eu esqueci de falar isso. Por exemplo, você clica em todos e converte aqui, ó, para Smart Object. Agora ele virou uma só, mas se você clicar aqui e editar depois, você clica 2 vezes na imagem, ele vai abrir um novo documento onde você pode editar esse texto aqui, tá? Então, voltando, basta eu vir aqui, ó, eu aperto Ctrl T, clico nessa opção de Warp e clicando aqui eu tenho como configurar. Então, por exemplo, se eu quiser Wave, olha só, eu posso configurar uma forma de onda, ó, da forma que eu desejar. Eu posso, por exemplo, colocar formato de flag, tá? De bandeira. Então você fica livre para fazer aí a edição como você preferir. E fica bem legal isso aqui, tá? Aí depois basta você dar um Enter aqui. E desejando configurar esse texto depois, se você voltar aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou selecionar esse segundo texto aqui, ó. Pintei ele de vermelho. Aí tem que salvar, salva. E volto para cá. Agora o meu segundo texto ali ficou em vermelho. Se eu editar o texto lá, esse aqui também vai modificar. Então bem legal isso aí. Vou voltar algumas aqui, eu vou mostrar que fazendo dessa mesma forma com Liquify fica legal pra caramba também, tá? Seria a terceira dica aqui de texto. Ó, tem meu texto aqui desse jeito e eu vou fazer um ajuste aqui, vou converter ele para um Smart Object. Ele vai continuar sendo um texto editável, eu posso vir aqui, digitar, modificar o texto a hora que eu quiser. Vou voltar aqui pro meu arquivo. E agora eu tenho um ajuste de Liquify, que eu venho aqui, ó, Filter, Liquify, se eu não me engano em português é dissolver, tá? Aí ele vai abrir esse menu para mim e eu tenho aqui nesse dedinho, se eu pego, por exemplo, e passo aqui de cima para baixo, fazendo um desenho dessa forma, posso passar uns de baixo para cima, você pode modificar aí seu texto e ele vai ficar com o formato que você fizer lá, tá? Então se você quiser brincar fazendo ele mais escorrido assim em alguma parte, ó, basta você pegar esse efeito aqui de Liquify e aí você pode mover isso aí para fazer ele derretendo, por exemplo, alguma coisa assim, ó. Olha lá. Então bem legal isso aí, mais um efeito aí que você pode trabalhar. Outro também, bastante usado em social media, que fica muito legal, é o seguinte. Vou clicar 2 vezes aqui na propriedade da camada e vou tirar essa opacidade aqui todinha. Vou vir aqui no Stroke, ó. E agora eu vou pegar esse traçado meu, basta, você tem que clicar lá no Stroke de novo, e eu vou colocar, por exemplo, uma cor aqui, um ciano assim, clarinho, um azul clarinho.
Aí você já criou aí uma atmosfera aí legal pro texto. Aí a gente faz o seguinte. Tem aqui no efeito, ó, filtro, tá? Distort, que é bem legal. Você pode usar esse efeito aqui, por exemplo, de girar, ó. Se você tirar o zoom aqui, você vai ver ali como é que o texto tá ficando. E aí eu posso dar uma giradinha de leve assim, ó. E isso aqui é muito utilizado, tá? Aí normalmente o pessoal gosta de fazer isso aqui para design esportivo, coloca um jogador de futebol aqui atrás. Você pode voltar aqui e digitar, ó, texto para um exemplo, né? Aí você salva, volta aqui. Vou diminuir um pouquinho esse texto aqui para aparecer a mensagem inteira ali. Texto para design sport. Vou salvar ele aqui. E voltando lá, ó. Tá aí o seu texto aí, com o formato aí que você definiu, tá? Se você clica 2 vezes aqui, ó, de novo, no efeito, no filtro que você usou, você pode reconfigurar ele, tá? Você pode editar ele aí a hora que você quiser. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira assim, ó. Aí ele fica nesse formatinho aqui. Outro efeito legal também que dá pra você fazer é, por exemplo, vamos supor que você queira criar alguma estampa, alguma coisa assim. Vou fazer aqui, por exemplo, uma linha assim. Vou pintar ela de branco. E vou dar Ctrl J, vou posicionar ela aqui mais embaixo. Posso mesclar de cima com a de baixo, Ctrl J de novo. Agora já ficou mais rápido para eu fazer. Mescla de cima com a de baixo, Ctrl J de novo. Ó, a gente faz isso aqui mais uma vez e mais outra. Beleza, criei essas várias linhas aqui, posicionar elas aqui em cima assim. Digitar aqui texto de novo, texto, beleza? Deixar ele melhorzinho assim. Aí você pode utilizar um efeito, por exemplo, vou tirar o olhinho dele aqui e vou vir aqui, ó, filter, vamos supor liquify. E aí eu vou pegar aqui e vou fazer, por exemplo, vou puxar aqui para baixo, mas não com tanta força. Você pode tirar um pouco a pressão aqui, ó, para ele ir mais suave, ó. E um de cá para cima. Beleza, vou dar OK. Ó, ficou dessa forma. Agora eu clico aqui com Ctrl, aí ele pegou o formato, ativa minha layer de cima, clico nela, tá? E aperto aqui na máscara, eu clico aqui nessa folhinha com um furadinho no meio. A hora que eu tirar o olhinho dessa daqui, ó, pronto, ele fez o texto com o formato das linhas ali. Se eu vier aqui, por exemplo, no meu texto, vou selecionar ele aqui, ó, e eu mudar a cor, ele muda a cor para mim e faz a aplicação, tá? Então é bem legal isso aí, você fica livre para explorar e trabalhar com isso aí da forma que você desejar. Por fim, mais uma que é legal aqui, eu teria, vamos supor, vamos deixar texto de novo. Esse aqui vai ser branquinho assim. Supor que eu queira criar um efeito aqui de glitch, tá? Que é bem legal. Vou duplicar ele 2 vezes. Esse de cima vai ser branco. Esse aqui do meio, desabilitei o olhinho dele ali, só pra gente organizar isso aqui melhor. Vai ser um tom de rosa assim. Vou desabilitar o olhinho desse. E esse aqui vai ser um tom de azul. Beleza. Agora eu tenho azul, rosa e normal. Seleciono o de baixo, Ctrl T. Dou uns 3 toques para a direita e um para baixo. Seleciono do meio, Ctrl T, uns 3 toques para a esquerda e um para cima. Já criei um efeito massa aqui. A gente pode selecionar todos, aperta Ctrl G, que a gente vai agrupar, e você cria uma máscara. Criando essa máscara, pega aqui a ferramenta de seleção, faz sua primeira seleção aqui, depois você segura o Shift e faz alguns outros pontinhos, tá? Vou fazer a primeira, depois eu seguro o Shift e vou fazendo outras. Só alguns pontos assim, isso aqui eu só vou criar umas falhas. Pega o balde de tinta, pinta de preto, tá? Depois você vem aqui em seleção, deselect. Aí você criou essas falhas aí. Depois disso eu vou duplicar isso aqui. Aí depois eu vou vir na minha de baixo, botão direito, eu vou mesclar esse grupo. Agora ele virou isso aqui. Vou clicar nessa imagenzinha aqui e vou fazer o seguinte. Clicando nela aqui. Filter, desfoque, motion blur. Vou deixar bem borrado assim, ó. Vou deixar borrado bastante. E você troca o modo de mesclagem dele aqui para screen. Você pode jogar aqui no topo se quiser. Ou trocar, por exemplo, para jogar ele aqui no topo. Posso trocar ele para overlay, por exemplo, ou soft light, tá? Se eu duplicar ele de novo, ele vai ter um efeito mais forte. Você pode criar uma nova camada aqui. Pega esse tom aqui de azul ou de cor de rosa, por exemplo. Deixa o pincel maior assim, ó. Clica com o botão direito e vê se o hardness está zerado. E aí você só dá um clique passando assim, ó. Troca esse modo aqui para soft light, por exemplo. Olha só. Você já chegou num efeito legal aí. Se o fundo for preto, fica mais legal ainda o efeito, ó. Deixar o fundo mais escuro. Olha lá, você pode ver que o brilho aí fica bem bonito e funciona muito bem, tá? Então, basicamente é isso. Algumas dicas mais simples. Espero que tenha sido útil. Agradeço mais. Brigadão, sucesso.